A paz do Senhor, igreja. Amém? Muito gostoso o que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Vai lá para o versículo 37 ao 40. E não feche a sua Bíblia, porque hoje o Senhor quer falar conosco. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, o gigante é só um detalhe. Amém? Porque o que vem depois desse gigante é muito maior do que a estrutura que se levantou na tua frente. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor quer deixar bem claro para mim e para você que nada vai impedir o propósito dele na tua vida. Porque o que ele depositou na tua vida não vai ser mudado. Não é o tamanho do problema, que nem já ouvimos nessa noite. As barreiras caem, elas saem da tua frente. Eu quero dizer, se o teu pensamento hoje foi de derrota porque você ouviu alguma coisa em que te desfavoreceu, de repente você olhou a circunstância e fala: dali não vai sair mais nada. Hoje você entrou aqui para ouvir que o Todo-Poderoso está à frente desse exército de gigante para provar o poder dele na tua vida, principalmente aqueles que estão observando a tua história. Amém? Versículo 37 nos diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia sobre o surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Quando lemos sobre Davi, nós identificamos muita referência forte sobre a vida deste jovem. Porém, nós vamos falar de algumas aqui que me chamou a atenção dentro desse episódio, de encontro com o gigante. Nós vemos que Davi, na sua história, quando começa a narrar o princípio dela, apresentando seus irmãos, o seu pai, a sua casa, nós vemos que existia um rapaz naquele lar submisso, uma característica. Um jovem submisso e zeloso. Submisso, zeloso e disposto. Porque nós sabemos que quando Davi estava dentro do seu lar, no aconchego da sua família, ele não ficava preso ao conforto. Ele sabia que seus irmãos tinham uma posição, e ele tinha uma preocupação em manter aquilo que era de seu pai. E eu vejo que era o propósito do próprio Deus, preparar aquele jovem atrás das malhadas, aonde ninguém observava, aonde ninguém o enxergava. O propósito de Deus estava ali. É aqui que eu quero te trabalhar, porque lá na frente você vai encontrar um obstáculo que você vai clamar: é pela minha ajuda e não pela força do teu braço. E quando este jovem, diante dessas características, agora surge ali uma situação e que ele sabe que precisa se levantar diante dela. Ele sabe que existe agora um exército de gigantes afrontando o povo escolhido de Deus. E no coração dele ele colocou: não pode ser assim, porque existe propósito nisso. E aqui eu vejo que a mentalidade de Davi sempre o impulsionava pelas dificuldades que ele passou e venceu. Eu quero dizer para você nessa noite: está soprando vento, está tudo tão diferente do teu propósito, está acabando o ano, missionária, e eu fiz um projeto e nada está acontecendo. Ei, cadê o cajado? A gente vai entender
que para estar diante de uma guerra, sem cajado, não vai funcionar. Cajado, autoridade. Onde tem autoridade, tem dependência. Aonde tem dependência, tem Deus se levantando. E quando o Senhor falava comigo nesta palavra, fortemente, ao final ele falou: filha, é necessário pegar de volta cajados. Às vezes a situação já está tão difícil em teu lar que você já não quer mais orar para aquele gigante. Não, levantou outro, eu vou orar pelo outro. Se tem cajado, você vai orar pela turma toda de gigante. E eles todos vão ter que sair do caminho. Amém? Uma coisa que Davi tinha: preocupação com a causa do Senhor. Vamos olhar o versículo 26 deste capítulo. 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que faria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele fez uma pergunta, e nessa hora é aquele tic-tac, né? Como que pode? O que vão fazer mesmo? Porque a gente sabe que tinha uma proposta de Saul para aquele que se levantasse e enfrentasse esse gigante. Proposta boa, em que ele teria ali realmente benefícios. Mas neste momento em que ele começa a realmente querer ouvir de alguém o que seria feito em favor de quem o enfrentasse, foi gerado no coração dele autoridade. Porque ele fala aqui no versículo 26 o seguinte: que farão aquele homem que faria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Olha aí a autoridade. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Neste momento eu vejo que o próprio Deus começa a gerar no coração dele o seguinte: se prepara, porque todo mundo aqui está ficando atormentado. Mas eu vou te levantar no meio deste povo para provar que você viveu um tempo dependendo de mim. E hoje você vai trazer a dependência. E naquele momento, ele começa a fazer essa pergunta e já começa a se revestir. Eu vou dizer para você, se você está enfrentando uma situação de dificuldade, sem revestimento, você não vai ter sucesso. Você precisa se revestir. Revestimento hoje é você realmente, primeiramente, abrir mão da sua natureza para poder ter condição de mergulhar no propósito do Senhor. Estamos nos embaraçando com o nosso dia a dia, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, e estamos esquecendo de realmente ter aquele mergulho, que só ali no mergulho descobrimos o que o Senhor quer trazer em particular. Estou me embaraçando porque um filho não se converte, me embaraço porque o esposo não se decide, me embaraço porque minha empresa não prospera, me embaraço porque eu não estou vendo acontecer nada ao meu favor. Ei, eu quero dizer para você o seguinte: sai do embaraço e procure hoje mergulhar com profundidade, porque o Senhor desta guerra vai te entregar a ferramenta necessária. Rebandarácio, rei, queichou, rabandarai, rebacio, chega, rebandequeraciai, chega de olhar para o gigante e correr. Não, você tem histórico. Você tem um histórico de valente. Traz à tua memória hoje os seus primeiros momentos de busca com o Senhor. Quando a enfermidade vinha e você falava para a enfermidade: no meu corpo você não vai habitar, porque eu sirvo um Deus vivo. Quando você viu uma situação difícil e você clamava: não vou me prostrar, porque o Deus que me escolheu já entrou neste negócio. E Davi tinha isso no coração dele. E na hora de conquistar a igreja, alguém vai tentar te dar suporte, porque ele não quer ver você ferido. Mas não use aquilo que você não pode carregar. Comece a puxar aquilo que o Senhor deu para que você carregue, porque vai ficar mais fácil. Amém? Olha para o seu irmão e fala: a partir de hoje, você vai carregar aquilo que o Senhor te entregar.
Amém? Ele não abria mão das suas habilidades. Ele era hábil. A gente conhece bem a história de Davi. Mas na hora que houve preocupações quanto à estrutura, à estatura, quanto à idade, houve uma preocupação. Seremos envergonhados. Ele não vai conseguir. Eu vejo que até Saul entendia que não tinha ninguém que pudesse chegar diante daquele gigante, porque o gigante também tinha histórico. Ele tinha realmente favor ali, porque ele vencia as batalhas. Já era avançado em idade. Ele tinha realmente a malícia, ele sabia como conduzir a situação para sair vencedor. Mas é aí que eu te digo, todo mundo que se acha muito autossuficiente diante do nosso Deus não prospera. Porque a mente do nosso Deus é muito maior. E eu vou dizer para você, igreja, se existe um gigante que tem se levantado no meio do povo, é da autocondição. Eu consigo, eu faço. A partir de hoje, deixa isso de lado e peço o Senhor para conduzir este negócio. Acorda cansado, acorda frustrado, é porque não é para o teu braço, isso daí é para o braço do Senhor. E Davi, ele não abria mão. Vamos ver lá, versículo 34 e o 35. Ele chegou diante de Saul e disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu ia após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ele deixou bem claro para Saul aqui: eu não só feria não, eu matava. O que eu quero dizer, Saul, para você é o seguinte: que o Deus que me escolheu, Ele me preparou para este negócio. E Ele quer que eu seja um finalizador. Gigante na minha frente não vai sair só ferido não. Porque se ele ficar ferido, ele vai voltar para me afrontar. Gigante na minha frente, ele vai ter que sair morto. Porque é o próprio dono da guerra que está me dando a condição de cortar a sua cabeça. E nós vemos agora que Saul olha ali e olha para aquele pequenininho e fala: meu Deus do céu. Por isso que eu falo, gente, eu vejo gente pequenininha, eu admiro, tá? Pequenininho. Pessoa pequenininha. Já viu algum pequenininho frouxo? Você pode ter certeza que quem tem 2 metros de altura vai correr de barata, mas aquele que tem 1,5 vai ficar ali para matar. Nunca vi um pequenininho frouxo, porque é um povo ousado. Ele já vem com aquela mentalidade assim: eu já vi pequenininho, não é à toa, né, pastor Ronê? A gente que é grandão não é fácil não. Tem que vigiar porque bate cabeça. Pequenininho não, passa na fenda da rocha. O grandão tem que tomar cuidado, principalmente se for fofinho. Eu já fui, eu estou falando porque já fui. A gente que é grandão, né, tem que tomar cuidado. Mas o pequenininho, aquele que olham assim: nossa, tão bonitinho, parece um bonequinho. Porque eu imagino que olhavam para Davi e falavam assim: tão miudinho. Olha os irmãos dele. Os irmãos dele têm estrutura. Nem os irmãos dele colocou na reta lá, está esperando Saul dar ordem. Não estou falando que grandão é assim. Fica atrás, né? Eu sou submisso, eu tenho que esperar. O pequenininho não, está lá. Na hora que deu uma brechinha eu passo, porque eu sei que Deus vai defender a minha causa. Fica triste não, porque você veio pequenininho. Isso é propósito. E não fica triste porque você veio grandão não, porque isso também é propósito. Amém? E ele chegou aqui, ele falou o seguinte: preocupa não, eu feria e matava. Ou seja, eu dizia ali o seguinte: você não vai voltar mais no meu território. Pode vir outro, mas não é mais você. Ou seja, se o outro vier, vai ter desvantagem, porque eu vou fazer a mesma coisa. E eu acredito que Saul começou ali realmente a ver aquela situação e falar: não, ele tem disposição, né? Mas espera aí, meu filho, coloca aqui, vamos arrumar esse garotinho. Essa é a hora do cuidado. Quando você está diante de uma guerra, alguém vai querer te arrumar.
Só que Deus já te arrumou desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito de você hoje estar sentado aqui, ouvindo esta palavra, para adquirir nessa noite autoridade e falar para esse gigante que tem se levantado: pode sair da minha frente, porque hoje a tua cabeça vem parar na minha mão. Requeixo, remandará, rechai, raço. Cuidado com o que estão colocando na tua cabeça. Vamos arrumar. Cuidado com o que estão colocando no teu corpo. Cuidado com o que estão entregando na tua mão. Revácio. A tua essência é desde o ventre. E o que você tem que fazer vai ser feito. Depende de como você tem encarado o que Deus confiou nas tuas mãos. E nós vemos ali que diante daquilo ele não quis agradar Saul. Porque ele poderia, Cláudio, ir para a guerra com aquela roupa. Nunca peguei isso. Ele teve, sabe o quê? Coragem de dizer: nunca vesti esse negócio. Rebaixou o quê? O que estão te oferecendo para você vestir para encarar esse gigante? Há um perigo muito grande naquilo que estão querendo acrescentar ao nosso corpo. E Davi teve um caráter muito firme. Ele já não estava mais interessado no que pudessem achar. Ele tinha certeza de uma coisa: se eu for para essa guerra com essa roupa de Saul, eu não vou ter sucesso, eu vou ser devorado. Naquela hora ele começou a lembrar: se o Deus que eu conheço me livrou do leão e do urso, com essas pedras, com esse alforje e com esse cajado, Ele não vai me deixar agora. Sabe o que eu vejo nisso, igreja? O Senhor tem para nós, desde o princípio, uma história e muitos acessórios para que a gente carregue para o resto dos nossos dias. Mas muitas das vezes, eu começo a olhar acessórios que reluzem, acessórios que têm história, vestimentas que realmente compõem alguém que tem posição. E eu quero aquilo ali. Hoje é dia de você entender: Deus não quer que você busque nada de ninguém. Você vai usar o que Ele te entregou. Se é esta família que o Senhor entregou para você cuidar, e você entrar com ela lá na glória, eu quero te dizer: se a salvação não entra na tua casa, hoje você vai pisar e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Rebaixou que rebandarai. Se é o teu esposo que está falando para você: eu não volto, o Senhor vai agora lá e manda diante dele um anjo e fala: tu vai voltar para dentro do teu lar, porque lá te farei um sacerdote, e você vai ver o seu lar reestruturado, porque o Deus Todo-Poderoso que estava com Davi está aqui hoje para dizer que esta barreira que se ergueu sobre a tua história vai cair hoje. É hoje que o Senhor vai tirar isso da tua frente. E Davi chega e fala: não, peraí, para mim não dá não. Tira isso de cima de mim. Eu vou levar o que eu tenho, além da fé do Deus que eu sirvo, do Deus Todo-Poderoso que me escolheu. E eu vejo que nessa hora muita gente falou assim: isso não vai dar em nada, Saul está louco, ele vai permitir isso. Uma vez que você coloca o nome do Senhor, pode quem quiser se levantar contra a tua vida. Se você tem que encarar e destruir este negócio do inferno, você vai destruir, porque o Senhor é Deus. Você pode glorificar agora o Senhor? Glorifica de novo. Você está escutando algum barulho? Glorifica.
Sabe o que eu quero dizer para você? Que na hora que você estiver diante de uma situação que o exército de gigantes estiver de pé assim, ó, glorifica. Glorifica. Vai! Glorifica! Cadê o barulho? Rebandequerai! Gigante tem que entender que onde tem valente, ele tem que recuar. Requentou! Rabadarácio! Ok! E naquele momento, Davi se preparou e eu tenho certeza que ele tapou a audição dele. Que ele falou, agora, ele pode vir, que eu estou indo também. E no momento que a marcha, porque ele era grandão, ele era fortão, mas ele tinha um povo com ele. Tinha um povo com escudo. Está pensando o quê? Grandão coloca a gente na frente também. Vigia com quem quer te colocar na frente de situações que não é para você. Às vezes você está entrando numa situação que não é para você entrar, e você está ali. E na hora que vier a mão do Senhor para defender a causa do inocente, você pode ser ferido. Eu avaliei tudo isso nessa mensagem. Sabe por quê? A gente tem muito isso, o ser humano. Justiça própria. A gente quer entrar em situações para poder defender. E esquecemos que muitas das vezes eu tenho que estar aqui atrás, buscando a direção que o Senhor quer que eu tome neste negócio. E eu muitas das vezes quero estar na frente. Vigia. O Senhor nos prepara. É lá atrás. É na malhada. Se ninguém está vendo, se ninguém está enxergando, não se preocupe, porque o Senhor está. E aonde tem presença de Deus, você pensa que ninguém vê, vai ver? Porque os olhos do Senhor é poderoso. E nós vemos que o gigante, quando ele vem afrontando, isso é algo muito interessante. Ele vai justamente mexer com a tua parte emocional, né? O bullying. Vamos pegar a nossa época de criança. Na hora que o gigante viu esse menino, ele começou a mexer com a estrutura dele, ao ponto de falar assim, você... Ele foi desprezado. Uma das coisas que o Senhor gosta muito para defender a causa do seu povo é quando alguém te despreza. Principalmente naquela situação que fala assim, você vai todo dia buscar Deus. Você vai todo dia para a igreja orar por essa causa e eu não vejo mudar nada, não sei porquê. Despreza a tua fé e a tua confiança no Senhor. Aí sabe o que é bom nisso tudo? Que quem está vendo é o Deus Todo-Poderoso. E existe uma situação quando estamos perto da conquista, a tua emoção vai ter que ser mexida. Alguém vai vir falar, jejua não. Olha, cuidado com a saúde, um calorão desse. Você ficar sem comer. Jejua sim, porque o Senhor, Ele te dá graça. E tem situações que só vencemos no jejum e na oração. Vai dormir, para de orar, mulher. Vem orar comigo, marido, em nome de Jesus. Mulher, você está orando demais, que está me incomodando. Eu estou acordando na madrugada, eu trabalho de manhã. É ele mesmo, aquele varão que o Senhor manda com você para a igreja. Sabe por quê? Está perto de uma conquista muito grande. E tem que ser exatamente aquilo que mexe com a tua emoção. E é nessa hora que você tem que fechar os olhos. Não pega nada de peso para você, não. Está vigiando, não. Ó, tá vendo que eu estou buscando? Fala nada, não. Fica em silêncio. Davi teve propósito. Quando começaram a perguntar, o que tu está fazendo aqui, os irmãos dele? Preocupa não, já deixei tudo organizado lá. Tem alguém tomando conta dos animais. Ou seja, em todo tempo, ele teve estratégia para não deixar brecha de ser criticado. E nós, muitas das vezes, abrindo a brecha, por quê? Porque alguém fala, eu quero revidar. Então, em nome de Jesus, quer vencer? Um dos maiores gigantes que tem surgido aí, vença com a pedra do silêncio. Ele vem para tirar a tua estrutura, mas você vai calar e vai deixar o Espírito Santo responder. Amém? E lá no versículo 42 a gente vai ver. Vamos lá? O 41 nos diz assim: o filisteu também veio e vinha chegando a Davi. Ou seja, confronto. Vem de lá filisteu e vem de cá
Davi. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ele nem identificou o cajado. Existe muito isso. Aquele filisteu virou e olhou para aquele cajado que para nós diz o seguinte: estava uma autoridade na mão daquele jovem. Olhou e fez assim: tu vem para mim com paus? E ele continuou ouvindo aquilo ali. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha só, ele estava dizendo o seguinte: eu sei que você está bem mais equipado do que eu. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele olhou para aquele gigante e falou: o teu negócio não é comigo, você está vindo a minha pessoa, mas eu quero dizer que você afetou foi o Todo-Poderoso. E eu quero dizer que essa espada, o que você está trazendo não é nada, porque neste momento, enquanto tu vem contra mim, lá vem o cavaleiro com os seus cavalos invadindo este negócio. E hoje mesmo você vai ver quão duro é querer contender com o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento ele não recuou, e ele falou para aquele gigante: agora você vai realmente pagar um preço, porque você comprou uma briga muito feia. Eu quero dizer para vocês uma coisa: não se preocupe, porque hoje é 22 de novembro. O Senhor tem falado isso muito ao meu coração. Pessoas frustrando e com medo de gigantes. Eu quero dizer, se você entrou com propósito, 22 de novembro, começa um novo tempo para mim e para você. Tempo em que a afronta vai se tornar para você, sabe o que? Um dispositivo para adquirir autoridade. Adquirir mais. Adquirir mais. Falou que não vai dar certo? E vai começar, tá? É situações que vai vir para poder te desestimular, mas você não pode recuar. Você pode vir contra mim com esse seu jeitinho, mas quem vai agir neste negócio é o Deus Todo-Poderoso, a quem tem que ter afrontado. Eu não me preocupo não. E descansa o teu coração, porque o Senhor vai mostrar para o gigante, que são os pequenininhos dispostos, que Ele faz realmente triunfar sobre a situação. O Senhor falou outra coisa muito forte para o meu coração acerca do cajado. Quando ele pegou o cajado, pegou as pedras, pegou ali, né, tudo que ele carregava quando ele estava apacentando. Ele trouxe então com ele tudo que foi projetado no seu tempo em que ele buscava cuidar das ovelhas de seu pai. E eu acredito que aquele cajado não foi assim confeccionado exclusivamente para ele. Aquele cajado tinha uma história. Exemplo que ele via no pai dele. E ele procurou adquirir. Ele sabia que existia o propósito naquelas pedras porque ele tinha vida com Deus. E quando ele decidiu abrir mão da roupagem humana e segurar o que ele recebeu diante do seu compromisso e busca, ele começou a ter triunfo. E ali ele estava falando com Deus o seguinte: Senhor, humanamente falando, eu não consigo, mas Tu és Deus que pode. Aí sabe o que o Senhor falou quando eu estudava essa palavra? Filha, você pode até encostar o cajado, mas só se for para pegar a espada que está presa à cintura do teu adversário.
Sabe por quê? Você precisa ter realmente as mãos livres para segurar e ter realmente a estrutura para suspender essa espada. Mas assim que você conseguir efetuar este negócio, não esqueça que o cajado tem que estar na tua mão. Não esqueça que a autoridade tem que estar andando contigo dia e noite. Porque vindo o gigante, ele vai entender, ali tem pequenininho com cajado. E eu sei que mais uma vez ele vai vencer. Porque a autoridade, ela te traz a uma aproximação muito grande do Senhor. A aproximação essa, que nos arremete a uma intimidade. E quando Davi levou tudo com ele estava ali olhando todos os acessórios. E ele falou dentro dele, acredito assim, tudo isso aqui é para esse povo entender que não precisa muitas das vezes de ter o físico, mas precisa ter mente ligada com Deus e defender o propósito do Senhor. Pode glorificar o Senhor? Eu quero que você identifique hoje, primeiro, aonde está o cajado. De repente, em uma situação de dificuldade e angústia, você pegou e deixou o cajado lá, no cantinho, dentro do quarto, porque não consegue mais orar, não consegue mais buscar, naquele cantinho da intimidade. Volta lá, o cajado está lá. Você vai olhar agora onde está o cajado, porque você vai diante desse gigante. O louvor pode vir, os irmãos do louvor. Você vai nessa noite diante desse gigante. E se ele está dentro da tua casa afrontando o teu casamento e teus filhos, ele vai cair. Por quê? Na tua mão, o gigante identificou que é um pau. Mas na tua mão, você está levando cajado. Na tua mão, você está levando autoridade. Eu quero que você pare agora, pode ficar de pé. E olha o tamanho desse gigante que está na tua frente. Pode olhar, é lá na empresa. Já decretaram que você não tem condição mais de fazer parte do quadro de funcionários? Porque de certa forma alguém se incomodou e precisa te tirar? Eu quero dizer que o Senhor vai lá hoje e vai pegar esse gigante e vai trazer até a tua presença. E você vai sair vencedor. É aquela causa que está lá no médico, que falaram assim, você vai ter que repetir o teu exame porque esse laudo aqui está confuso. Jesus manda agora, lá, ele manda lá agora um anjo em favor deste negócio e neutraliza toda a intenção do inferno que está querendo parar o propósito de Deus na tua vida. Leva com você essa frase. Você pode até encostar o cajado, mas só se for para você segurar a espada que vai destruir a cabeça do gigante. Fala para o seu irmão, pega teu cajado de volta. Às vezes a gente tem autoridade para tanta coisa e para outras não. Pega de volta, em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão e começa aí a orar por ele. E nós declaramos nessa noite que a autoridade que veio sobre a vida daquele pequeno, ousado, submisso, que tinha verdade e compromisso, vai vir sobre a tua vida agora. Pode levantar o exército que for com esse filisteu, mas o cavaleiro, o cavaleiro, o leão da tribo de Judá, se levanta agora, e te dá uma ordem.